E aí, pessoal, beleza? Em momentos anteriores, a gente conversou um pouco sobre a estrutura básica da célula e quais seriam as moléculas que constituem essa estrutura. Hoje, a gente vai tentar conversar um pouco mais sobre as principais biomoléculas que a gente encontra em todos os seres vivos, no interior de todas as células. Existem 4 moléculas principais que a gente encontra em todos os seres vivos. São elas: as proteínas, os carboidratos, os ácidos nucleicos e os lipídios. Sobre os ácidos nucleicos, que, como vocês vão perceber, é o nosso foco de estudo principal na disciplina de biologia molecular, a gente vai conversar em um outro momento e aí a gente discute eles de maneira bem aprofundada. Hoje, o nosso objetivo vai ser compreender os aspectos fundamentais da estrutura e da função das proteínas, dos lipídios e dos carboidratos. Todas essas moléculas, vale ressaltar, se caracterizam por polímeros, ou seja, são estruturas complexas formadas por subunidades menores semelhantes entre si. Os carboidratos, ou açúcares, ou polissacarídeos, representam polímeros de monossacarídeos. As proteínas são polímeros de aminoácidos. E os lipídios complexos, como a gente vai ver, representam polímeros de lipídios mais simples, dentre os quais o principal representante é o ácido graxo. Então vamos começar com as proteínas. As proteínas representam o produto final da expressão gênica, ou seja, é a informação que está presente nos genes do DNA que possui o código que ensina a célula a produzir as proteínas. Uma vez produzidas, essas proteínas são capazes de desempenhar diferentes funções nos organismos vivos. Primeiro de tudo, elas podem ser classificadas inicialmente em fibrosas ou globulares. As proteínas fibrosas possuem papel primordialmente estrutural. O colágeno, por exemplo, é um elemento estrutural extremamente importante do nosso tecido conjuntivo. Já as proteínas globulares, que têm esse nome porque apresentam um formato globular, tendem a ser mais abundantes e mais versáteis na natureza. Proteínas globulares vão apresentar função hormonal, podem funcionar como proteínas de transporte plasmática e, certamente, uma das mais importantes funções proteicas da natureza são as proteínas globulares que apresentam função enzimática, catalisando outras reações químicas. Independente de ser fibrosa ou globular, e independente de sua função, toda proteína é formada por uma sequência de aminoácidos. Um aminoácido é, portanto, um monômero da proteína, ou um monômero da cadeia polipeptídica. Para poder compreender a estrutura de uma proteína, o primeiro passo é compreender a estrutura de um aminoácido. Um aminoácido apresenta a seguinte estrutura: um carbono central, rodeado por 4 grupamentos químicos diferentes. Um grupamento amina, um grupamento carboxila, um átomo de hidrogênio e um grupamento variável, que a gente chama de cadeia lateral ou radical. E é justamente esse radical que vai mudar entre os diferentes tipos de aminoácidos. Durante a síntese proteica, os aminoácidos vão se ligando uns aos outros através de ligações covalentes e dando origem a peptídeos. Essa ligação existente entre os aminoácidos para poder dar origem a peptídeos maiores, a gente chama de ligação peptídica. E ela sempre acontece da mesma forma. Ela é realizada mediante a interação de um grupamento amina de um aminoácido com um grupamento carboxila de outro aminoácido. Uma característica importante da ligação peptídica é que ela é uma reação de desidratação, ou seja, para cada ligação peptídica que acontece, existe a liberação de uma molécula de água. Perceba ainda que, conforme os aminoácidos vão se unindo através de ligações peptídicas, dando origem a peptídeos cada vez maiores, não importa se a gente está diante de um dipeptídeo, que é formado por apenas 2 aminoácidos, um oligopeptídeo, que é formado por alguns aminoácidos, ou até mesmo um polipeptídeo, que é a estrutura formada por muitos aminoácidos, geralmente número superior a 1000. Independente do número de aminoácidos que esteja dando origem a uma cadeia polipeptídica, a proteína vai ter sempre, em uma das extremidades, um grupamento amina livre e, em outra extremidade, o grupamento carboxila livre. Uma sequência de aminoácidos que dá origem à proteína é, inclusive, esquematizada, geralmente partindo-se da extremidade N, que é a extremidade em que a gente encontra a amina, até a extremidade C, que é a extremidade que a gente encontra o ácido carboxílico. A estrutura das proteínas pode ainda ser classificada em primária, secundária, terciária ou quaternária. A estrutura primária de uma proteína nada mais é do que a sequência de aminoácidos que dá origem a essa proteína, inclusive partindo-se do N terminal em direção ao C terminal.
A estrutura secundária de uma proteína se refere aos diversos arranjos espaciais de aminoácidos próximos que provocam dobramentos. As organizações secundárias mais comuns são a folha beta-pregueada, a alfa-hélice e as curvaturas que acabam interligando alfa-hélices entre si, folhas beta-pregueadas entre si, ou ainda alfa-hélices a folhas beta-pregueadas. Já a estrutura terciária de uma proteína representa a sua esquematização tridimensional, representa a inter-relação existente entre as diferentes estruturas secundárias de uma proteína. E, caso uma proteína seja formada por uma única cadeia polipeptídica, geralmente esse é o último estágio da estrutura da proteína. Mas, se uma proteína for formada por múltiplas cadeias polipeptídicas, então a gente encontra ainda o que a gente chama de estrutura quaternária, que representa, por sua vez, a inter-relação existente entre as diferentes cadeias terciárias de cada um dos seus peptídeos constituintes. Uma vez compreendidas as proteínas, vamos aos polissacarídeos. Assim como aconteceu para as proteínas, os polissacarídeos também podem apresentar uma certa diversidade de funções na estrutura celular. Polissacarídeos podem ser constituintes da parede celular de certas células. Então, por exemplo, na célula vegetal, a parede celular é formada por um polissacarídeo chamado celulose. Os polissacarídeos podem ainda representar importante papel de comunicação intercelular, bem como podem desempenhar papel de estrutura intercelular. Apesar disso, provavelmente a função mais específica dos polissacarídeos na célula seja o seu papel energético. As células utilizam a quebra dos carboidratos para poder gerar energia. Os carboidratos complexos, ou polissacarídeos, representam polímeros de estruturas menores, que a gente chama de monossacarídeos. Para poder compreender a estrutura de um monossacarídeo, basta que a gente compreenda o que quer dizer o termo carboidrato, hidrato de carbono. Monossacarídeos são moléculas que são formadas pela interação na relação de 1 para 1 entre átomos de carbono e água. E eles podem ser classificados de acordo com o número de carbonos que fazem parte do seu esqueleto principal. Um monossacarídeo formado por um esqueleto de 3 carbonos, a gente chama de triose. Um monossacarídeo formado por um esqueleto de 5 carbonos, a gente chama de pentose. Enquanto que um monossacarídeo formado por um esqueleto de 6 carbonos, a gente chama de hexose. E esses monossacarídeos podem ser encontrados na natureza tanto em sua forma linear como em sua forma cíclica, e eles dão origem aos polissacarídeos através de ligações covalentes que se realizam entre os seus carbonos quirais, que a gente chama de ligações glicosídicas. Quando uma ligação glicosídica une 2 monossacarídeos, a gente diz que se formou um disacarídeo. Conforme outros monossacarídeos vão se agrupando a essa molécula, a gente diz que se formou um oligosacarídeo. E quando a gente tem muitos monossacarídeos unidos através de ligações glicosídicas, a gente diz que se formou um polissacarídeo. E por último, mas não menos importante, existem os lipídios. Os lipídios a gente já tinha abordado na aula passada como constituintes importantes da membrana plasmática da célula. Pois bem, os lipídios são moléculas que apresentam como principal característica a sua hidrofobicidade, ou seja, são constituintes que não são solúveis em meio aquoso. A partir disso, é fácil compreender que as principais ferramentas organizacionais dos lipídios nos ambientes aquosos serão de arranjos hidrofóbicos, ou seja, moléculas mais simples de lipídios, como é o caso dos ácidos graxos, dos fosfolipídios e até mesmo dos esteroides, vão promover, antes mesmo de realizar ligações covalentes entre si, arranjos de hidrofobicidade. Em termos simples, lipídios são moléculas que fogem da água juntos. Assim como aconteceu para as outras biomoléculas, os lipídios complexos podem exercer diversos papéis no nosso organismo. Como a gente viu, os lipídios são constituintes da membrana plasmática das células. Além disso, são considerados elementos importantes da nossa bioenergética. Logo após os carboidratos, os lipídios representam a nossa principal fonte de armazenamento de energia. Além disso, os lipídios podem funcionar ainda como moléculas precursoras de hormônios, junto com cadeias polipeptídicas. Então é isso. Por hoje, a gente para por aqui. Mais detalhes, principalmente a respeito de estrutura e função de ácidos nucleicos e de proteínas, a gente vai ver de maneira mais aprofundada ao longo das nossas próximas aulas. E, obviamente, se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para perguntar. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e em paz, que o Senhor nos acompanhe.